Vamos voltar a falar sobre o tarifaço, mas agora fazendo um recorte aqui para o estado de São Paulo, o tamanho do impacto. Ficou para o dia 6, né? Ia ser hoje, ficou para o dia 6 e alguns setores, alguns produtos foram poupados. A gente vai conversar sobre especificamente as exportações do estado de São Paulo para os Estados Unidos com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de São Paulo, Tirso de Sales Meireles. Bom dia, obrigada por atender a Band News FM. Bom dia, é um prazer estar com você, com Megali, Carla e Sheila, pelo prazer de estar falando com os teus telespectadores. Mesmo que num momento muito delicado, muito sensível. Vamos falar um pouco sobre essas preocupações em relação ao tarifaço? A gente teve algumas boas notícias ontem com recuos que envolvem alguns produtos, como suco de laranja, por exemplo, que é um dos produtos exportados para os Estados Unidos. Segundo dados compilados pela assessoria técnica do Senado e junto com o governo, São Paulo é o estado que exporta o maior volume bruto, valor bruto para os Estados Unidos, com quase 14 bilhões de dólares. Esse foi o valor em 2024, representa, portanto, mais de um terço de todas as exportações do país para os Estados Unidos. Qual o tamanho da preocupação? Qual o tamanho do alívio após o recuo de ontem? Alívio, vou dizer a você que não teve, né? Porque a grande problemática toda é a cadeia produtiva. Então, nesse período todo, o café, que não foi incluído, o açúcar, o etanol, todos esses produtos que são essenciais na exportação brasileira, ele tem uma cadeia produtiva que você pega desde o pequeno agricultor até o grande agricultor. Então, todo esse processo da cadeia produtiva ele vai ser destruído. Esse é um ponto muito crucial, porque traz desgovernança nas propriedades rurais. Segundo ponto que é importante a gente alertar, que para nós conquistarmos o mercado internacional, levamos muito tempo para conquistar, pela qualidade, pelo trabalho que você executa de confiança junto ao seu fornecedor. Então, esses problemas vai cair em cima do setor produtivo de médio e longo prazo. Então, é muito complexo, além da perda financeira que nós vamos ter com a perda dessas exportações. Quando a gente fala sobre o tarifaço, muitos dos nossos ouvintes perguntam como é que isso vai impactar diretamente a minha vida. A gente sabe que tem maneiras diferentes de impactar e falando sobre essa cadeia produtiva, a gente vê também o desemprego. Eu queria que o senhor ajudasse a gente, por favor, a explicar para esses ouvintes como é que impacta diretamente a vida do brasileiro. Sem dúvida. Hoje nós temos uma grande exportação de produtos, mas é importante que o nosso telespectador possa entender, 66% de tudo que nós produzimos no Brasil vai para o consumidor brasileiro. Nós temos um mercado muito grande, 230 milhões de brasileiros. O restante desse processo que a gente exporta. Você não exportando a quantidade que nós estávamos exportando, quanto de carne, quanto do café, quanto das frutas, isso recairá no mercado interno. Então, no primeiro momento, os preços cairão, mas isso desestimulará e criará uma dificuldade da cadeia produtiva de você continuar produzindo. Então, num curto prazo, cairão os preços ao consumidor, mas posteriormente o produtor não vai conseguir plantar e produzir porque ele teve um grande prejuízo. Então, esses produtos podem vir a aumentar com a inflação, como nós já temos uma inflação conceituada no país, né? O Tirso, é um jogo complicado de xadrez, né? Porque são vários produtos, vários mercados. Por exemplo, café. Quase 20% vai para os Estados Unidos, é possível que fique de fora. A carne tem lobby de produtores dos Estados Unidos a favor dessa taxação, é um pouquinho mais difícil. O suco de laranja era uma enormidade, né? E aí, voltando para o café, os Estados Unidos não têm alternativa, não tem de quem eles comprem o café. A Colômbia não dá conta de suprir o mercado americano. Então é tudo muito complicado, são muitos lugares para a gente olhar, né? Nesse instante, para a Federação de Agricultura e Pecuária, quais são as prioridades? A prioridade número 1 para que a gente negocie com os americanos. Ô Megali, você coloca um ponto muito importante no processo como um todo, que é a estrutura que nós precisamos ter no nosso país. Que seria o quê? A diplomacia sendo trabalhada no processo como um todo.
Você sabe que em fevereiro agora nós tivemos nos Estados Unidos fazendo uma palestra sobre a produção agrícola sustentável do Brasil, e onde estava a equipe do Trump. Ali nós tivemos um problema sério, que era a reciprocidade da venda do etanol para os Estados Unidos, porque ele cobra 6% nosso e nós cobrávamos 21%. Ali nós demonstramos a ele que o nosso álcool é mais límpido, ele é menos poluente do que do milho. E eles acordaram esse processo como um todo. Então, o que faltou nesse processo? A diplomacia para não chegar nesse ponto. Agora, aconteceu. Então, o que nós temos de fazer? É não retalhar os Estados Unidos. Eu acho que nós estamos numa guerra comercial. Essa guerra comercial é muito séria, porque desestrutura toda a cadeia produtiva nossa, e nós não fizemos a lição de casa. Hoje nós temos uma inflação alta, nós temos um juros alto, e hoje vai complicar muito para o produtor produzir a sua própria safra agora, no começo de outubro e novembro, porque os juros são muito elevados. Então, o que precisa? Precisa de, primeiro, diplomacia. Segundo, estamos tentando abrir um espaço lá dentro. Tem uma pessoa que fez aquela interligação em fevereiro para ver se a gente consegue. O governo, Tarcísio de Freitas, liberou 1,5 bilhão sobre o crédito do ICMS para ajudar nas exportações, como também 400 milhões para também ajudar nessas exportações com juros mais baixos. Isso é momentâneo. Agora, o que nós temos de entender, Megali, que é muito importante, na realidade, o Brasil não está fazendo a sua lição de casa. O americano, o seu Trump, está fazendo todo esse processo porque ele tem 1,2 de déficit em cima do produto interno bruto dele. O produto interno bruto dele representa 30 trilhões de dólares. Então, ele está tentando diminuir o seu déficit. Nós aqui tiramos a lei de responsabilidade fiscal, fizemos o arcabouço não deu certo, a inflação subiu, os juros subiram e ainda consegue colocar mais tributo em cima do OF, que atrapalha todo o financiamento da produção por causa do LCA e o CRA, que é uma ferramenta que você pode investir e que vai para a agricultura. Então, essas são as circunstâncias complexas que nós temos, e nós não temos outra saída se não for pela diplomacia, se não for para coordenar o processo. Você falou muito bem do café. O café não tem estoque de café no mundo, eles vão precisar vir ao Brasil. A Colômbia não tem café de estoque, a Colômbia compra de nós para exportar. O Vietnã teve um problema seríssimo nesse processo como todo. Então, esse é um grande problema. E esse pega a cadeia produtiva dos pequenos de frente. Né? Aí é frente, são pequenos e médios produtores rurais. Você tem as frutas que são perecíveis, não tem como você falar, olha, para aí um pouco, que deixa, continua aí de vez, não deixar amadurecer para você vender. Não tem como, ela vai apodrecer, vai perder, você vai ter de jogar no mercado. O custo é muito elevado de você colher, porque o preço está muito baixo. Então, essas são as circunstâncias complexas, né, minha galera? Tirso de Salles Meirelles, presidente da FAESP. Tirso, eu peço desculpas, a gente até tinha mais perguntas, mas está começando agora a sessão no STF, a primeira sessão depois do recesso, mas voltaremos a conversar, certamente teremos outras oportunidades para conversar, até porque ainda faltam alguns dias para que o tarifaço entre em vigor. Se é que vai entrar, a gente ainda tem esperança. Obrigado pela participação aqui na Band News FM, um grande abraço para o senhor. Obrigado. Obrigada, um bom dia.